Ministério Viva. Viva a vida com Jesus. Viva a experiência todos os dias. E viva a esperança. A palavra de meio queria voltar para buscar a sua igreja. Eu quero te convidar a mais um momento de reflexão. Pegue o manual do fabricante, a Bíblia, que contém a palavra de Deus. E hoje, muitas coisas estão passando desapercebidas. A igreja moderna está mudando de uma forma que nos deixa até um pouco assustados. E mais ainda, fique de ser vigilante. Eu quero te convidar, nessa noite, a abrir a tua Bíblia em Oséias 4:6, para que possamos entender o que o Senhor quer falar no nosso coração, para nos alertar. Oséias 4:6. Eu te peço também neste momento que você pegue um papel e uma caneta e anote a passagem que eu falar, para que você venha confirmar na palavra de Deus. Não é o manual, mas sim a palavra de Deus. Eu sei que hoje é um dia de sábado. Lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Senhor, lembra dos teus feitos, lembrar do Senhor Jesus, o nosso Deus. Todos acharam? Oséias 4:6 diz assim: o meu povo peca por falta de conhecimento. O teu, o povo de Deus, o Senhor diz que peca por falta de conhecimento. E por pecar por falta de conhecimento, muitas das vezes nós nos deixamos ficar tristes. Quantas vezes se sentiu pressionado a fazer algo que lá no fundo a sua consciência parecia não fazer o menor sentido? Quantas regras, campanhas e obrigações colocaram sobre os seus ombros, dizendo que se você não fizer esses ritos, Deus estaria de costa para você, ou a sua vida daria toda errada. Na verdade, eu digo aqui que muitas das vezes a igreja moderna de hoje estão colocando fatos pesados na minha e nas suas costas, porque justamente nós não nos aprofundamos na palavra de Deus. E ficamos com medo e cansados, principalmente dependente do sistema religioso. Eles dizem no púlpito que isso é para o seu crescimento espiritual, mas no fundo é apenas uma estratégia brutal de controle. Mas juntos vamos com a Bíblia buscar na sua palavra, na essência do Espírito Santo, para saber o que realmente o Senhor quer que nós venhamos entender. Hoje nós vamos expor 5 coisas que a instituição religiosa te obriga a fazer todas as semanas, mas que o grande apóstolo Paulo, um servo de Deus, jamais aprovaria, que estão sendo empurradas hoje goelas abaixo, para que se tornassem mandamentos não de Deus, mas mandamentos dos homens, com sede de poder e de lucro. Quando você descobrir o que está nessa lista, e é muitas coisas, só tem 5 que separei. Preste bem atenção nessas 5 coisas que eu estou colocando. Mas eu citei a número 3, que as pessoas vivem exaustas pela a religião. E a número 5, que praticamente é a galinha dos ovos de ouro de alguns líderes, porque se eles admitirem, com certeza as suas congregações estariam de portas fechadas. Esqueça as cartilhas, esqueça as diretrizes, aquelas normas que a igreja do homem com CNPJ colocou. O que Jesus prega é liberdade. E a primeira coisa que a igreja moderna te obriga a fazer e que te consome lentamente é transformar a tua fé no segundo emprego. Pensa bem na estrutura que tu foste inserido. Assim que tu te tornas membro de uma congregação, entrega-te um calendário que não te deixa respirar com programações da igreja. Para seres um cristão aprovado por Deus, tens que estar no culto, no domingo, todos os cultos presentes, para que você não venha deixar de participar. Seria uma coisa para eles de grande terror.
Eu emprego tantas coisas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e você fica exausto. Eles criaram uma cultura do bater ponto espiritual. Se tu, depois de uma semana inteira de trabalho árduo, a sustentar a tua família, decidires que quer apenas encarar e descansar no domingo descansar, o que acontece? É simples. O teu líder telefona, os irmãos começam a te olhar de lado, o pastor começa a lançar diretas do público, dizendo que a ovelha se afasta do rebanho, é devorada pelo lobo, pelo devorador, e que tu estás frio na fé. Eles usam a culpa para te manter dentro de uma roda de irmãos, um sistema, acorrentados, mas tu é exausto, se sacrificando o teu tempo, que poderia passar com a tua família, com os teus filhos e com a tua esposa, mas você vai para quê? Um ponto. O que Paulo coloca? Que foi o homem que percorreu um mundo conhecido, que plantou as raízes, que foi usado por Deus, que fundou várias igrejas. Ele exigiu agendas e calendários? É claro que não. Absolutamente nada ele exigiu. Pelo contrário, Paulo foi um dos maiores combatentes desse ativismo que tem. A carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Paulo entrega para você uma carta de alforria contra essa escravidão religiosa. Ele escreve de uma forma bem clara e contundente. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo que beber, nem por causa do dia de festa ou da lua nova, ou dos sábados. Lê bem isto. Ninguém vos julgue por causa dos dias. Paulo estava a destruir a ideia que Deus está dentro de um evento do homem ou num calendário do homem. No primeiro século, a igreja que Paulo conhecia não era uma empresa de negócios. Eles não tinham cumprir de 7 e sexta-feiras. Eles não tinham cultos obrigatórios por usos. Eles reuniam-se nas casas, organicamente como podiam, para partilhar o pão, orar uns pelos outros e viver em comunhão. Não havia aquela pressão, havia sim vida. E em Romanos 14, versículo 5, Paulo vai mais ainda além para esmagar essa religiosidade do homem. Um faz diferença de dias e dias, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. A igreja moderna perdeu o evangelho. Eles dizem que tu serves a Deus ou tu serves a agenda deles. Mas Paulo diz que tu serves a Deus, não a agenda do homem. Quando tu vives a tua vida em Cristo em liberdade, seja no templo ou seja no teu sofá, na tua casa, na tua mesa, no teu culto familiar. O ativismo religioso que o teu pastor exige não serve para te fazer mais santo. Serve apenas para encher as cadeiras do prédio e dar volume à instituição e garantir que tu estás constantemente ocupado demais para questionar o sistema. Se tu estás cansado, exausto, a sentir-se culpado quando não ter energia, quando chegou uma semana cansado de dar todos os cultos, respira bem fundo. Tu não estás em pecado. Tu estás apenas como ser humano cansado, porque Deus não está ali. Ele não é um guarda que fica batendo ponto. Liberta-te dessa obrigação do homem. A tua casa também é do santuário. Tu também é um sacerdote da tua casa. Mas se tu achas que vou tirar o teu tempo para que você venha servir a homens, não é assim que Deus quer. Que você sirva eles de coração e de amor. Mas a igreja do homem te escraviza. Por isso que eu citei Oséias 4,6. O meu povo peca por falta de conhecimento. Tu não estás sendo rebelde com a igreja, estás sendo rebelde, sim, com o CNPJ do homem, que quer te escravidar. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz que Jesus já te libertou desses rudimentos dos homens. De que adianta tu estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, se tu estás longe de Deus? Prepara-te agora. Porque a segunda coisa que eles te obrigam a fazer não ataca apenas o teu calendário, ataca a tua identidade cristã. Eles não querem apenas que tu esteja lá.
Eles querem calar a tua voz para sempre. E exatamente é isso que vamos tentar entender na segunda. Se tu já paraste para observar a estrutura de um culto moderno, você deve ter reparado uma coisa interessante. O que nós vemos, ironicamente, é não fazer absolutamente nada. Eles obrigam a ser apenas um telespectador mudo. Eles desenharam a igreja de uma imagem e semelhança temporária de um cinema. Existe um palco iluminado, existe luzes direcionadas para quem está lá em cima. Existe um microfone nas mãos de uma única pessoa. E depois, o que resta? Somente os bancos, os telespectadores. E fica você, calado, porque vai fazer a tua semana de obrigação semanal. E aquele culto? Levantar-te quando manda, sentar-te quando eles mandam, dar glória quando eles mandam, dizer aleluia no momento certo que eles determinam. Eles criaram a mordaça do banco. Se no meio da pregação você sentiu que o Espírito Santo te deu uma revelação profunda, ou se tiveres uma dúvida legítima do que está sendo ensinado, o que acontece se você levantar as mãos? Você vai ser ignorado, ou é considerado rebelde, é olhado com um olhar de diferença, porque alguém está te olhando, está quebrando a liturgia do culto. E está falando que você não tem autoridade, porque não passaste pelo seminário teológico da denominação que você está, para ficar calado, e só o pastor falando, e escalar a tua voz, e transformar-te num mérito consumidor de conteúdo religioso. Nós vamos ver o que Paulo fala. Se o apóstolo concordaria que o fundador das primeiras comunidades cristãs alguma vez construiu uma igreja, não de um homem só, uma estrela, e todos meros espectadores figurantes. Abra sua Bíblia, em 1 carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Presta bem atenção que Paulo fala. Porque este é o modelo original do sistema que tenta esconder vestir a todo custo. Paulo escreve: o que faremos, meus irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Pense as palavras do apóstolo. Cada um de vós, na igreja que Paulo construiu, não existia um limite apenas com o microfone e uma multidão da sala. A reunião era horizontal, era uma mesa redonda, não uma sala de espetáculos. Todos os que tinham o Espírito de Deus tinham direito, e mais do que nunca, a responsabilidade de participar e partilhar o pão, e de se edificar, e trazer uma palavra, de ensinar e de aprendizado. Paulo sabia que o corpo de Cristo só funciona quando todos os membros se movem. O que a igreja moderna fez foi amputar o corpo. Eles cortaram os braços e a voz e disseram que o teu único propósito é financiar a obra e do líder. Eles obrigam a te afastar. Porque uma congregação onde todos pensam, todos leem a Bíblia e todos têm voz, é uma congregação impossível de ser manipulada. O monopólio do púlpito é a ferramenta de controle mais eficaz que eles encontraram. As igrejas de hoje, outra vez que tu voltaste para tua casa com vazio no peito, sentindo que és inútil para o reino de Deus, simplesmente porque não te deixa fazer nada, além de aquecer um banco e bater um banco de madeira ou de plástico. Quantos dons e talentos e capacidades extraordinárias estão sendo enterradas nas cadeiras das igrejas? Porque o sistema congela e falou para as pessoas que colocam elas como leigas, porque elas não ensinam a palavra. Porque tu não és um leigo, tu és o templo do Espírito Santo. Paulo nunca pediu que ficasse calado ao ouvir apenas um único homem. Tu foste chamado para ser parte ativa, sacerdote na tua casa, e luz onde quer que tu fores. O sistema acabou a tua voz para te poder gritar mais alto. Mas o véu já foi rasgado por Cristo. Tu não precisas pedir permissão de nenhum homem para falar do Evangelho. Liberta-te dessa mordaça. A tua comunhão não depende de um microfone ou de um homem. Mas não pense que a manipulação acaba aqui.
Porque se a primeira obrigação te rouba o tempo e a energia, e a segunda te rouba a voz, a terceira obrigação é um pouco mais fundo e profundo. Ela ataca diretamente a tua mente e da forma como tu te relaciona com as outras pessoas. Eles te obrigam a vestir um personagem que Paulo desprezava. E é exatamente esse que nós vamos tentar, na palavra, descobrir. No domingo de manhã, quando você chega à noite, antes mesmo de passar pela porta, o que você faz? Você tira a roupa, força um sorriso no rosto e prepara a sua melhor resposta para quando for recepcionista na porta e recepcionar a paz do Senhor, irmão. Tudo bem? E você? Mesmo que seu casamento seja destruído, você esteja passando por lutas, você respira. Estou na bênção, irmão. Você responde no automático, tudo na bênção, mas está com o corpo puro e o coração atribulado. Essa é a terceira coisa que a igreja moderna te obriga a vestir esse personagem, essa máscara. E eles criaram um ambiente onde a fraqueza é tratada como pecado. Se você confessar para o seu líder que você está com depressão, ele não vai te abraçar. Ele vai não dizer que você está com falta de fé, porque abriu brechas para o inimigo. Se você admitir que está com dúvidas sobre a Bíblia, você é afastado. Se estiver calmo, é afastado. Eles te obrigam a atuar no verdadeiro teatro gospel. Eles exigem uma estética de santidade impecável para passar para os demais. Um vocabulário cheio para enganar aquelas pessoas e até nas redes sociais. O resultado disso, sabe o que é? As igrejas estão lotadas de pessoas mentalmente exaustas, solitárias, no meio da multidão, morrendo por dentro, porque não tem um ambiente seguro, porque não tem um alimento sólido, que é a verdadeira palavra que edifica. O que Paulo fala sobre isso? Abre com a Bíblia. O que será que o mundo que escreveu a maior parte do Evangelho fala e acharia sobre essa cultura de supercrentes e líderes inabaláveis? O apóstolo Paulo destruiria tudo isso rapidamente se a igreja moderna convidasse Paulo para pregar. Com certeza nunca mais ele seria chamado dessa igreja, porque Paulo já repulsa por máscaras. Abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo estava lidando com um problema grave, um sofrimento profundo que ele chamava de quê? Espinho na carne. Ele orou 3 vezes para Deus tirar dele. Sabe qual foi a resposta que Deus para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que Paulo faz depois de ouvir isso? E você? Será que você vai se esconder como Paulo escondeu? Não. Será que ele colocou um terno e fingiu que estava tudo bem, tudo na bênção? Não. No versículo 9, ele dá uma bofetada no orgulho religioso e escreve: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele se gloriava nas fraquezas. E no 9:7, ele tem a coragem de expor a sua própria guerra mental para o mundo inteiro ver, dizendo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Você tem noção da grandeza disso? O maior apóstolo da história confessou publicamente que era fraco, que sofria, que tinha um monte, não esses super líderes que tem por aí. Ele não construiu um pedestal de mármore para si mesmo, não. Ele construiu pontes de amor e de relacionamento. O sistema religioso te coloca como perfeito, porque a religião precisa de garotos propagandas para vender a inclusão, porque a denominação deles resolve todos os problemas. Pessoas quebradas e sinceras estragam marketing. Mas Paulo está te dizendo hoje: tire essa máscara. Deus não se impressiona com o seu vocabulário de domingo ou com o seu terno bem passado. Ele te conhece no secreto. Você não precisa fingir que é de ferro para ser amado por Cristo.
Se você está cansado, quebrado, com todas as dúvidas e está ferido, você está no lugar exato onde a graça opera. Deixar de fingir é o ato de libertação que o cristão pode ter que experimentar. Mas o sistema não quer isso, apenas a sua energia, o seu silêncio e a sua encenação. Para que o império deles continue de pé, eles precisam de combustível. E é aí que vai entrar a quarta obrigação que eu coloco. Uma exigência tão pesada e tão manipulada que destruiu a paz de muitas famílias. Prepara o teu coração, porque nós vamos junto na palavra e com o servo de Cristo Paulo, nós vamos procurar entender com a Bíblia aberta. Se o sistema já ocupou o seu tempo com agendas exaustivas, calou a sua voz nos bancos e te forçou uma máscara de perfeição, ele precisa de uma última coisa, uma material, para manter o império de pé. O seu suor, o seu dinheiro. A quarta coisa que a igreja moderna te obriga a fazer é pagar um imposto sagrado sobre a ameaça de maldição divina. Preste atenção como o culto muda na hora da oferta. A luz diminui, o teclado começa a tocar um som baixo, emocional, e o líder pega o microfone não para pregar graça, mas para cobrar. Eles usam o livro de Malaquias 3:10 no texto, fora do contexto que estava sendo escrito para uma nação agrícola que vivia debaixo da lei de Moisés, e jogam isso nas suas costas. Eles te obrigam a acreditar que se você não devolver os 10 conselhos exatos com o logotipo da igreja ou da empresa, você estará roubando a Deus. Dizem que o devorador vai destruir o seu carro, a sua casa, a sua saúde. Outros pais de família, muitos trabalhadores já deixaram a mistura melhor do almoço para dar no domingo, ou atrasaram a conta de luz ou de casa ou aluguel, porque estavam apavorados com a ideia de serem amaldiçoados se não pagassem o carnê da igreja, que eles transformaram o Senhor como credor do universo. Cristo não é cobrador de impostos. Mas o que é que o apóstolo Paulo nos traz na nova aliança? Uma nova visão do dinheiro. Se o seu pastor usasse essas regras que Paulo, a igreja dele talvez não tivesse painéis de LED de última geração, mas teriam pessoas verdadeiramente convertidas e amor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33 e 34, Paulo faz uma declaração que destrói essa religião moderna. Ele diz: de ninguém cobiceis prata, nem ouro, e nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos proveram as minhas necessidades e as que estavam comigo. Paulo, o maior apóstolo da história, fazia tendas. Ele trabalhava, usava suas mãos para não ser fardo pesado à igreja. Ele tinha autoridade para pedir sim, e também nem andava em carroças luxuosas. Mas sobre a obrigatoriedade dos 10%, Paulo rasga esse contrato na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Esta é a regra para a nova aliança, que o sistema não quer que você leia e saiba. Cada um contribua segundo os propôs do seu coração, não com tristeza nem com constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com amor. Constrangimento. Se o líder do público diz que você vai para o inferno, que o seu negócio vai quebrar, o que você está empregado, se não der o dinheiro que eles querem, isso é constrangimento, é manipulação, isso é crime, é extorsão na sua graça sagrada. Na graça de Cristo não existe taxa fixa para ser amado ou protegido por Deus. Não existe maldição do devorador para quem já foi lavado e remido pelo sangue da cruz. Você está debaixo de maldição. Se este mês você precisou do seu dinheiro para comprar remédio ou comida para os seus filhos, em vez de colocar na salinha da igreja, Deus não está com raiva de você.
Paulo ensinou que a verdadeira religião é cuidar dos seus. E quem não cuida da própria família é pior do que o ímpio. Deixar de ser refém do terror financeiro é o primeiro passo para respirar o evangelho puro. Contribuir com o coração, de coração, com amor. É uma nova explicação que estava oculta ao Velho Testamento, mas Paulo está trazendo para o nosso entendimento. Porque as pessoas fazem um terror. Malaquias 3,10, se você ler o primeiro versículo, ele está chamando não do povo, mas sim do administrador, dos pastores que roubavam, os sacerdotes que roubavam. Não, aqueles que davam com carinho. Porque aqueles agricultores lá naquele tempo davam com amor e com carinho. Uma exigência tão profunda, tão enraizada, que se você não se libertar dela, você continuará sendo escravo de homens, mesmo tendo fora da igreja. Vamos tocar no livro Protegida pelo Sistema. A quinta que eu coloco, o pilar mestre que sustenta todo o resto. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, irmão. Porque de nada você se livrar do ativismo religioso, recuperar sua voz, tirar a máscara que você usava para a perfeição, ou parar de ser extorquido, se você não quebrar essa última maldição. Porque a quinta coisa que a igreja moderna te obriga é terceirizar a tua consciência. Sim, terceirizar a tua consciência é a obrigação da submissão cega, a liderança. Pense realmente como o sistema engoliu a sua liberdade. Eles criaram uma doutrina onde você precisa de um pai espiritual, de um anjo da igreja, ou de uma cobertura espiritual para a sua vida. Na prática, eles te obrigam a pedir permissão deles. Quantas vezes você já viu ou já viveu uma humilhação de um homem, de uma mulher, pai de família, ter que sentar no gabinete para pedir a bênção do pastor antes de trocar de emprego, antes de mudar de cidade, ou antes de decidir o rumo da sua própria casa? Eles te tratam como uma ovelha incapaz de decidir ou pensar. Se você ler a Bíblia na sua casa, discordar de alguma pregação ou questionar as atitudes do líder, o terror psicológico vem logo em cena imediatamente. Eles apontam o dedo e dizem: a espada mais tangente que eu considero, não toque no ungido do Senhor. Eles te obrigam a engolir o abuso do poder e a arrogância acabada, porque o sistema te convenceu de questionar o líder é o mesmo que está questionando antes de Deus. A igreja moderna não faz discípulos de Cristo, ela faz fã-clubes de homens do microfone e credores para injetar no negócio do CNPJ. O que Paulo fala, o grande plantador de igreja, o homem que mais tinha motivo para lidar com essa autoridade dos intocáveis. Paulo tinha pavor de crentes alienados. Abra sua Bíblia, Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas 5, 8. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, não anuncia outro evangelho além daquele que já tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Outro evangelho não existe. Você entendeu? Paulo está dizendo à igreja: não confie cegamente nem em mim, mas sim na palavra. Porque se eu me desviar da verdade de amanhã, você tem a obrigação de me rejeitar. O apóstolo submeteu o seu próprio cargo, a supremacia da palavra. Ele não construiu um império pessoal, mas ele deixou bem claro: se eu não conseguir, até eu mesmo não seguir esse caminho, o que eu digo a ele? Me questione. Quando Paulo chegou em Bereia, ele pregou, mas muitos não aceitavam e começaram a examinar as escrituras todos os dias para conferir se o que aquele grande apóstolo estava ensinando era realmente verdade.
E qual foi a reação de Paulo? Será que ele deu uma carta de fúria? Não. Será que ele bateu no peito? Como ousa duvidar de mim? Não. Não fez nada disso. A Bíblia relata que ele esperava os pacientes mais nossos, porque questionaram a palavra. Se um grupo de membros fizesse isso, questionando o que os líderes estão fazendo, Deus ia ser chamado de rebelde, ou expulsaria até mesmo e destituir dos cargos, dizendo que você é um espírito de divisão. A liderança moderna detesta as pessoas que estudam a palavra, mas amam aquelas pessoas mudas. A primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo aniquila a necessidade de um intermediador, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Você não precisa da cobertura espiritual do seu pastor para ser ouvido por Deus. O véu foi rasgado. O que você precisa é ter comunhão com Ele. Respeito sim pelo líder daquela instituição, mas não seja submisso cegamente a Ele. E eu te coloco para que você entenda. Não estou pregando rebeldia, mas esclarecimento com os textos bíblicos que você deve prestar atenção. O que Deus quer é que você sirva a Ele de coração, de amor. Por isso que em João 4,24, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, espírito e verdade. Se tu quer colocar dentro da tua cara e dizer que você está errado, peraí. Ele não é Satanás para ficar te acusando. Ele tem a obrigação de te incentivar a ler a palavra para que crie discípulos e cresça. Esse é o trabalho meu, de todos aqueles que estão falando da palavra de Deus. É te incentivar a ler a palavra e se libertar desse jugo do CNPJ, da religiosidade, mas viver em Cristo Jesus.